Pronto, tá tudo certo? Tá muito certo. Bom, estamos aqui com mais um Dia Crítico Entrevista. Hoje a gente tem a Kira Goto e Guilherme Sebastiani. Olá, pessoal. E eu trouxe aqui algumas perguntas para fazer para eles. Vamos começar e vocês decidem quem vai responder o quê. Vamos lá. Então, primeira pergunta. O que vocês procuram no sentido de recursos, mapa de caracteres, etc., numa família tipográfica para compor uma identidade visual? Bom, para começar, no mapa de caracteres, se tiver acento e cedilha, já é um bom caminho, né? Já resolveu metade dos problemas. Mas assim, a gente não costuma olhar o mapa de caractere para escolher a família tipográfica. A gente costuma muito mais ver as características que aquela família tipográfica tem e como isso vai compor com o restante do sistema de identidade visual. Aí é uma questão muito do que é cada projeto, do que é cada marca e o papel que aquela tipografia vai ter na composição da textura que a gente quer alinhar com uma segunda tipografia ou a mesma versão para um título e principalmente criando ou uma relação de contraste com o logotipo, com a parte tipográfica da marca, ou uma relação de harmonia. Às vezes a gente vai pelo contraste, às vezes a gente vai pela harmonia. E você, Akira? O que determina muito também é o quanto o cliente está disposto a investir numa fonte e qual é a demanda que ele tem dentro do projeto, né? Por exemplo, recentemente um cliente que nós tivemos que trabalha com engenharia de infraestrutura, ele trabalha essencialmente com PowerPoint. Então, assim, não dá para se trabalhar uma família tipográfica extremamente personalizada, uma vez que ele distribui isso para outros clientes, ou mesmo internamente, para ter o controle sobre isso. O grande produto dele é o PowerPoint, né? Que é, ao mesmo tempo, a apresentação e o relatório final. E falar para ele numa opção de exportar em PDF era começar a complicar a operação dele dentro da empresa. Nesse projeto, até a gente, para a parte gráfica, cartão de visita, a gente selecionou uma outra tipografia, mas para o restante a gente teve que lidar com aquilo que você realmente encontrava num padrão Windows e num PPT geral. Foi bem interessante nesse projeto com relação à escolha de família tipográfica, que entrou naquela situação de apresentarmos uma família tipográfica que tinha uma leitura visual muito mais agradável, só que em contrapartida ocupava muito mais espaço. E, e a gente falou assim, na sua apresentação de PowerPoint, você começa a destrinchar a sua apresentação que cabe em um slide, que você faz caber em um slide, fazer em 2, 3, ele falou que isso é inconcebível, não tem como dividir. Aí a gente tem que lembrar que é a cultura desse cliente, é uma área de engenharia. De novo, o PowerPoint é o caminho que eles usam, não é que o que ele está fazendo é uma apresentação, o que ele está fazendo é um relatório de viabilidade técnico-financeira da execução, por exemplo, de um porto frente aos investimentos, a capitalização, o retorno do investimento. É muito gráfico e textos muito longos, acompanhando aqueles gráficos no mesmo slide. Então a gente era refém de uma situação muito específica e aí não tinha uma tipografia que fosse esteticamente adequada, que estivesse no padrão de Windows e que ocupasse pouco espaço, com uma altura de X maior em relação aos ascendentes e descendentes. Ficou qual no final? Ficou uma horrorosa. Não vou nem falar o nome, porque depois vai ser vergonhoso. Que é horrorosa. Mas era menos pior do que o que eles tinham, por exemplo, nesse projeto. Já, por exemplo, num outro trabalho que a gente fez, que também tinha um pouco desse problema, que era um projeto da marca internacional da área de supply chain da Monsanto, a gente tinha que lidar com pessoas em vários países, a gente logo pensou, puxa, Monsanto, né? Vai dar para poder escolher uma tipografia padrão, poder trabalhar essa tipografia padrão ali dentro. Dinheiro não é problema. Mas, na verdade, o dinheiro ali era muito mais problema. Na hora que a gente propôs a fonte, eles falaram, vocês estão loucos? Sabe quantos computadores tem aqui dentro? Quantas licenças a gente vai ter que comprar? Mas ali, pelo menos, já deu para trabalhar uma Calibri que não é ótima, mas, de novo, encontraria em qualquer computador deles. E, no caso deles, a apresentação era pouco texto e bullet point. Então, funcionava muito bem. Então, às vezes, a questão não só da composição da marca, mas do uso que o cliente vai ter, cria uma limitação muito grande no tipo de possibilidade que a gente pode trazer para um projeto. Só curiosamente, muitas vezes esse é o motivo, por ter muitas máquinas e tal, que as empresas criam uma tipografia customizada. Às vezes sai mais barato do que comprar uma licença para muitas máquinas. Eu acho que se fosse, por exemplo, uma criação da marca da Monsanto, você está lidando com um corpo diretivo que conseguiria impor a ideia do projeto de cima para baixo. Virando OTI, você tem que comprar a fonte, você tem que plantar, pode ter algo até personalizado. Mas ali nesse caso, como era de supply, a ideia da aquisição de uma fonte que teria que permear toda a empresa para a área de supply se comunicar não fazia sentido. Foi uma coisa que a gente descobriu nesse projeto, faz 3, 4 anos.
Há casos em que uma fonte de varejo é utilizada como base para uma marca. Quais as vantagens e desvantagens nisso? E em famílias tipográficas custom? Primeira coisa, assim, eu acho que para responder essa pergunta eu tenho que dar um pouquinho a base histórica de como a gente foi desenvolvendo a parte de marcas aqui ao longo dos anos e como a gente trabalha hoje na hora de criar uma marca que tenha um peso grande ali do logotipo, né, e não de um símbolo no sistema. No começo a gente fazia como todo designer faz. Cria um ícone, escolhe uma fonte. Cria o ícone e aí escolhe uma... Quando eu falo escolher uma fonte, eu estou falando do que a maior parte dos designers faz, que é completamente tosco, e a gente começou fazendo assim, que é, coloco lá o ícone, coloco o nome do cliente e fico vendo, e nessa fonte, e nessa fonte, e nessa fonte, até encontrar uma que funciona. Com o tempo a gente foi evoluindo essa forma de trabalho para uma outra abordagem, que é virar e falar assim, puxa, se eu estou buscando uma fonte no meu computador que combine com aquele símbolo, será que o que eu estou fazendo é realmente um design de marca ou eu estou combinando ali alguma coisinha? E a gente começou a pensar, não, antes de ir para o projeto, a gente tem que definir que estilo tipográfico faz sentido para essa marca. Faz sentido utilizar maiúscula, minúscula, versalete, unicase, serifada, não serifada, caligráfica. E aí a gente passou a ir para uma etapa anterior do projeto que a gente começou a discutir e especificar isso antes de criar o símbolo e escolher a fonte. E aí passou a inverter. O símbolo tinha que combinar com aquela tipografia ou com alguns tipos de tipografia pré-escolhidos. À medida que a gente foi avançando no desenvolvimento da marca, a gente começou a questionar, bom, mas peraí, quem disse que toda marca tem que ter um ícone, um símbolo? De repente, a grafia do nome é o elemento principal. E se a grafia do nome é o elemento principal, é um pouco ruim, em alguns casos, usar uma fonte pronta se você quiser ter um desenho mais exclusivo. Então a gente falou, bom, vamos começar a personalizar o desenho de uma fonte. Então a gente ia atrás de uma fonte que tinha as características desejadas e a gente começou de uma maneira bem amadora no começo. Estou falando até quando eu trabalhava sozinho, antes da Sebastiani, a personalizar o desenho ou daquela serifa, mudar inclusive o espacejamento das letras. Eu sei que em tipografia a gente fala de espaçamento, mas em marcas a gente costuma usar o termo espacejamento, porque é realmente não a programação da fonte, mas cada par de caractere, como você vai fazer esse ajuste. E dali para frente a gente começou a questionar, tá, mas se eu estou criando uma identidade visual que o elemento principal é a grafia do nome, será que eu não deveria estar desenhando caractere por caractere? Não deveria, em vez de estar partindo de algo pronto, poder justamente estudar o desenho de cada letra? Então, hoje o que acontece no escritório é que praticamente em quase todos os projetos que a gente faz, a gente não seleciona uma tipografia para a marca, para o símbolo, para o logotipo. Para a tipografia padrão, sim, mas o que a gente faz é desenhar letra por letra. Só que à medida que a gente foi indo para um trabalho desse tipo, o que aconteceu? Começou a ficar um trabalho muito caro, demora muito tempo, a tipografia toda personalizada. E a gente percebeu que muitos clientes tinham uma restrição de verba. Aí o que a gente começou a fazer? Bom, em clientes que são às vezes startups, e que precisam resolver o problema do nome, que é um problema mais grave no projeto até do que o logotipo, a gente resolve o problema do nome e ajuda ele a escolher uma tipografia. Geralmente daí é uma tipografia paga para ele adquirir e poder usar como elemento central da identidade. Então acabaram ficando dois extremos de projeto, onde efetivamente desenha letra por letra, embora acho que em um caso ou outro, acho que o último foi do Guia de Motéis, que a gente customizou porque o nome era muito longo, não fazia sentido criar letra por letra, e no outro extremo, quando uma identidade visual mais básica, em que a gente ajuda o cliente a escolher uma família tipográfica. E aí a gente fica muito mais livre para sugerir dentro das características que a marca precisa comunicar e a impressão que ela quer causar. E aí raramente, daí nesse caso, a gente vai pegar uma fonte básica, porque vai dar muito menos distintividade. Se ele já não está investindo na criação, comprar uma fonte é algo mais viável nesse sentido. Até se for só para a marca, é só uma versão, você não precisa comprar uma família completa. Vamos para a terceira pergunta, então. Como foi a primeira vez que vocês compraram uma fonte para uma identidade visual? Vocês lembram que fonte foi? Não lembro, mas eu lembro... Assim, sabe qual a coisa que eu mais gravei nesse momento? Foi que eu descobri que eu não tinha um cartão de crédito internacional para comprar a licença de fonte. Foi logo quando a gente mudou para o escritório da Vila Olímpia, então foi 2005, 2006, agora não vou lembrar qual foi a fonte. Mas a gente começou, como muita gente, usando as fontes que vinham no set ou usando fonte pirata antes de começar a falar, não,
peraí, a gente tem um trabalho, tem uma renda. A empresa começou como uma empresa pequena, amadora, mas à medida que foi profissionalizando, foi no mesmo período que a gente começou a ter todos os softwares licenciados, sair do software pirata, que é uma coisa que a gente viu que era importante também. Agora, qual foi a primeira, eu teria que investigar para poder te responder. Será que não foi a Charlotte, Rotis? É bem provável que tenha sido uma dessa, porque a gente... Acho que é uma das duas. Também era aquela coisa, né? Comprei a fonte, né? Então, acho que a Charlotte não, acho que a Charlotte... Vamos usar em vários projetos. Então a gente usava em vários projetos. Fase, claro. Né? Então olha que legal, a gente comprou uma fonte. Então Charlotte, qual a tipografia padrão dessa marca? Charlotte. E essa daqui? Charlotte. E Charlotte naquela época até a gente sabia muito menos de tipografia do que sabe hoje. Cara, ela funcionava bem para várias coisas. Principalmente a versão itálica a gente amava. Acho que eu tenho quase certeza que seja Charlotte, porque foi a primeira vez que eu tive um impacto visual assim de... a Charlotte, ela na versão normal o A com a barriguinha assim, quando ele entrava na itálica era cursivo assim. E ficava diferente. É diferente! Então, aquele conhecimento super profundo em tipografia, né? Só assim, meu Deus, é diferente! Tá errado isso! Não tá errado isso! Não deveria ser só ela inclinada pro lado? Não, e foi aquela coisa assim de você estar na editoração do texto, você coloca itálico, ué, aquele jogo de 7 erros, você vai jogando, você vai voltando, né? Mas tem uma coisa diferente aqui, que é? Bum! Meu Deus! Mas acho que hoje a gente não usa Charlotte mais nada também. Nossa. Qual é o estilo tipográfico que vocês veem mais presente atualmente nas identidades visuais? E por que vocês acham que acontece essa coisa de modismos, assim? Nossa. Eu vejo duas linhas que eu vejo muito. Uma é, efetivamente, a explosão dos letterings, das letras feitas à mão, efetivamente, com técnica, eu não vou, fontes mais scripts, mas não vou saber dizer o termo específico, não é script comum. E a gente vê o tempo todo isso aparecendo, mas talvez seja muito mais as marcas dos colegas que a gente vê, das pessoas que a gente acompanha, talvez das pessoas que a gente tem próximas a nós, que estão no universo da tipografia, que estão fazendo isso muito e a gente enxerga muito. Mas ao mesmo tempo, você tem fontes como a que foi usada na TOTUS, a que foi usada na Quem Disse Berenice, eu não vou lembrar o nome. E talvez mais do que falar a fonte, o que a gente percebe é o seguinte, né? Houve uma época que saiu a Zapfino, e o que mais tinha era a marca com a Zapfino. Aí vem uma outra fonte e ela vira, Gotham. Aí você vê um monte de marca Gotham. Então parece que é muito mais uma questão de períodos onde as pessoas começam a ganhar uma zona de conforto com uma família determinada tipográfica e tudo quanto é solução começa a caminhar na repetição daquela fonte. Então isso a gente tem visto com cada vez mais frequência. Você nota alguma coisa mais frequente aqui? Hoje eu não saberia te precisar assim, alguma tendência, mas do exemplo que você deu da Zapfino, houve um momento museu. O museu, nossa, teve uma fase que era pra tudo quanto é lado. Mas eu acho que isso é a tentação de você ver a solução aquilo aplicado no seu projeto. Você vê uma marca famosa e você quer usar também. Não somente famosa, mas acho que pegando da rotina do escritório, é aquela situação do... Cara, isso encaixa perfeitamente no projeto que a gente tem para um cliente. E realmente, assim, acho que todos os projetos que a gente tem essa sensação, ele na maioria das vezes é válido, assim, de... Cara, essa família tipográfica encaixa no projeto. Mas aí vem a parte do profissionalismo de... Cara, putz, isso já foi usado, já está massificado, mas vamos tentar buscar uma outra solução. Que é esse o desafio que a gente tem dentro do projeto, que é... da mesma forma quando a gente fala de marcas, quando a gente faz desenho símbolo e... Cara, isso é isso! Aí você fala, putz, mas isso é muito similar a uma marca que já é existente. Aí a gente vai procurar em bancos e... Putz. Aí vem o grande drama da tipografia. Eu lembro de uma palestra, não vou lembrar o nome do autor. O Nardo já me lembrou umas 2 vezes o nome do cara, eu já esqueci, que era de uma Type Foundry, acho que é alemão, não sei. Mas que ele falou justamente, foi no primeiro ou no segundo DNA, né? DNA tipográfico. Ele falava, puxa, a grande vantagem de uma fonte é que você compra e aquilo economiza tempo na hora de você criar uma identidade visual. Já está lá, já está pronta. Você não tem que desenhar letra a letra, fazer letra a letra. E isso é uma verdade, mas o outro lado é quando você usa uma família tipográfica numa marca, você não tem a exclusividade daquele desenho e qualquer um pode também utilizar a mesma família tipográfica. Então hoje o que a gente vê é, puxa, nesse projeto, a grafia do nome, ele é um elemento coadjuvante no projeto? Sim. Então comprar uma fonte ou customizar uma existente pode ser uma boa opção.
Não, aqui a tipografia, a grafia do nome da marca vai ser o elemento central dessa identidade. Aí talvez tipografia não seja a melhor opção. Seja efetivamente ir para o desenho, você pode se inspirar em várias e criar algo próprio. Até porque muitas, mesmo quando você usa uma família tipográfica pronta, tem que lembrar que o espaçamento entre as letras não foi pensado muitas vezes para um corpo 3000. Vai falar, pô, a tipografia corpo 3000, do que você está falando? A gente não vai usar em corpo, a gente vai falar em metros já, né? Mas a gente está falando justamente da necessidade, às vezes, de um luminoso. Tem tipografias que foram feitas para mídia impressa em corpo 8, ou para um dicionário em corpo 6. Não quer dizer que aquilo efetivamente vai funcionar numa marca. Às vezes tem lá um ink trap que você precisa limpar na hora de utilizar aquela família tipográfica para um desenho de uma identidade visual. Falando do logotipo, não da família que acompanha a identidade. Então, nem sempre você tem uma família tipográfica também que tem todas as características que a gente quer para o projeto. Muito bom, muito obrigado. O prazer foi nosso. E é isso aí, pessoal. Valeu, até mais. Acho que foi a Charlotte mesmo, né? Acho que foi a Charlotte mesmo. E hoje eu olho assim e falo, putz, não vou usar mais a Charlotte nunca mais, né?